Reforçando algumas ferramentas que tu pode usar para gestão de projetos. Tu pode usar essas ferramentas digitais, tem acesso a elas no teu celular. Pode usar, tu pode usar algumas ferramentas para fazer a gestão de projetos de forma que tu organize tudo em quadros, tudo em blocos, tudo em listas. Isso permite tu organizar as tarefas. Sempre quando eu vou fazer um orçamento para um cliente, por exemplo, eu crio uma lista de tarefas que eu preciso fazer naquele orçamento, naquele produto artesanal personalizado, para que eu possa saber aonde vai cada minuto do meu tempo, cada hora de trabalho, para eu saber qual determinada tarefa tem que fazer. Claro que eu posso mapear tanto em detalhes quanto de uma forma um pouco mais abrangente. Geralmente, quando eu faço um orçamento, é de forma mais abrangente. Não vou colocar ali 10 centímetros de costura durante 15 minutos e tal. Não. Eu coloco ali a metragem das costuras. Eu sei quanto tempo eu levo para 10 minutos. Eu só cruzo ali para colocar em 2 horas. Aí eu coloco lá modelagem, 1 hora. Costuras, colagem, 5, 10 minutos. Costura, 20 minutos. E assim por diante. Naquele momento que eu estou criando o orçamento do cliente, eu já crio um relatório, como se fosse um passo a passo do que eu tenho que fazer para produzir aquele determinado produto artesanal. Então, isso eu consigo criar um checklist de tarefas de forma organizada. Eu consigo seguir esse checklist de tarefas como se fosse uma gestão de um projeto. Da mesma maneira que é a gestão do projeto. Posso fazer isso com papel e caneta? Posso fazer isso de forma digital? Também posso, o que facilita muito. Pois o uso do Trello, por exemplo, consegue montar em blocos, e esses blocos tu consegue botar listas de tarefas em cada um desses blocos. Tu tem uma organização visual muito mais intuitiva, muito mais assertiva, usando quadros para te organizar diferentes projetos. Pode fazer isso criando até inclusive tickets, né, cartões, para te poder separar as tarefas de forma específica. E se tu tem gente trabalhando contigo, como é o meu caso aqui, eu tenho pessoas que trabalham comigo, eu posso configurar cada um desses quadros com as tarefas específicas para cada uma das pessoas. Geralmente é o que eu faço. Por exemplo, agora, eu tô dando aula presencial no sábado de manhã. Os sábados de manhã, eu estou dedicando os meus sábados de manhã para aulas presenciais. E aí eu levo sempre comigo 2 membros da minha equipe, um prático e um digital. O digital fica ali cuidando daquela parada ali, juntando material, grava a aula e tudo mais. E o prático ajuda ali a organização de ferramentas, não deixa se perder nenhuma ferramenta, não deixa ninguém se cortar, cuidando do pessoal não se cortar, não se furar, não se machucar. Leva kit médico, aquela parada toda. E aí eu fico entre os dois, só coordenando entre os dois e dando a aula, obviamente, né? Ministrando a aula. Só que para cada um, antes do sábado, eu dou um checklist de tarefas. Eu preciso que tu faça isso, tua tarefa é essa. Eu preciso que tu faça isso, tua tarefa é essa. E esse é o checklist de ferramentas que precisamos levar. Eu faço isso de forma organizada, como se fosse uma planilha. Cada um recebe uma folha, recebe uma planilha e executa aquela planilha. E tudo sai perfeitamente bem. Absolutamente bem. Assim eu consigo criar uma lista para cada etapa do processo, para cada um dos colaboradores, dos ajudantes. Facilita um monte. E isso quando a gente fala de artesanato, quando a gente fala de produção artesanal, funciona muito bem também. Por exemplo, hoje nós estávamos engenhando uma ferramenta nova para o nosso trabalho artesanal. Infelizmente não pude registrar. Que pena que eu não pude registrar. Eu estou com um projeto aí da gente estar aumentando, ampliando as oficinas, e a gente está investindo nessa área da marcenaria artesanal. E eu estava produzindo ali algumas ferramentas, construindo, na verdade, uma bancada multifunções num primeiro momento para nos ajudar. E essa bancada multifunções, ela simplesmente recebeu hoje a gente estava colocando ali, eu não sei chamar um nome, eu vou chamar de coletor de pó. A gente estava instalando um coletor de pó para os processos de lixamento da madeira. Infelizmente não deu para gravar. Porém, como eu tenho o checklist do que tem que fazer e o que cada um tem que fazer, eu já discrimino as funções. Eu preciso que me alcance isso, me alcance aquilo, faça aqui, faça ali. E assim a gente vai tocando o trabalho, dividindo tarefas em blocos.
até a gente concluir o objetivo final. Isso funciona muito bem. Se você gostou desse corte aí, vai adorar nossa live completa do podcast 5 em 30. Terça-feira que vem, às 20 horas e 1 minuto, temos muito mais o que falar. Eu tenho dicas e truques para compartilhar contigo que vão fazer o teu negócio de artesanatos decolar. Não fica de fora. Mas para isso, tu precisa anotar na tua agenda. Ou melhor, coloca o teu despertador, o despertador do celular, para tocar terça-feira que vem, às 8 horas e 1 minuto da noite. É o nosso próximo encontro marcado. E aí, combinado? Então agora continua com o vídeo. Na verdade, quando eu tô aqui trabalhando, por exemplo, na produção de conteúdos para vocês, o que eu faço? Eu preciso ter um momento criativo, inspiracional e um momento executivo. Qual é o momento criativo? Quando eu tiro daqui as ideias. Poxa, vou escrever um roteiro sobre como balancear a gestão e a criatividade. É o roteiro de hoje. Eu vou ter aquele momento criativo, onde eu jogo durante 25 minutos, eu jogo todas as ideias no papel, assim, certo? Aquele brainstorm de ideias. Jogo todas as ideias no papel. Posteriormente, eu paro 5 minutinhos, saio daquele momento criativo, saio da sala da criatividade e entro na sala da execução. Momento executivo. Poxa, aí eu pego essa ideia. Poxa, falar de ferramentas é algo que tem que estar antes da técnica de produtividade. Aí, para controlar a produção, eu posso usar um aplicativo como o Trello. Aí tem que falar antes da técnica de produtividade. Poxa, mas tem o Pomodoro. Então eu posso usar o Pomodoro depois do Pomodoro, eu posso, depois de falar da gestão como um todo, eu posso falar do processo criativo, como cuidar do processo criativo. E assim eu vou organizando as ideias, montando o roteiro, por exemplo. Faço isso durante 25 minutos, paro mais 5, caminho, respiro, tomo uma água, tomo um cafezinho. Nem posso falar em tomar um cafezinho, porque hoje eu tô afim de tomar um café, e é de noite, eu não vou tomar café de noite, mas tomo um cafezinho, tomo um chimarrão, volto e me vejo imerso novamente, emerjo novamente no trabalho. Isso me faz eu não perder o foco. Da mesma maneira que tu pode fazer, usar, por exemplo, o método Pomodoro. O método Pomodoro, ele é simples. Trabalha num bloco e folga um outro mini bloco, uma breve pausa. Isso te ajuda muito a trabalhar de forma muito mais focada, muito mais assertiva. Da mesma maneira, galera, que eu aplico, por exemplo, eu expliquei para ti agora, para vocês agora aqui nos roteiros, eu também aplico lá na parte prática, na parte do dia a dia. Isso ajuda muito a me manter organizado e focado, beleza? E com certeza, com as ferramentas de gestão e produtividade, se fizer o uso delas, tu vai manter o teu negócio de artesanatos muito mais organizado, muito mais eficiente. Cara, usa as planilhas, usa os softwares, por exemplo, de contabilidade para te controlar as entradas e saídas, para saber onde está indo o teu dinheiro. Essas ferramentas de gestão, além das ferramentas de gestão de projetos, usando em conjunto com as técnicas, tu pode melhorar significativamente a eficiência das tuas operações do dia a dia, do campo de batalha, na tua oficina de artesanatos. E como tu consegue estruturar, a gente já falou da gestão, né? Como tu consegue estruturar o processo criativo? Bom, eu preciso que tu compreenda que é necessário estruturar um processo criativo. Pode parecer contrário à natureza da criatividade, porque a criatividade, ela é algo que tem que ser livre, né? Então ela tem que surgir. Porém, quando tu estrutura um processo criativo, que parece mesmo o contrário, tu cria uma rotina de criatividade. Isso aumenta muitíssimo a produtividade, sem falar que tu garante a consistência na produção. Eu era um artesão que acreditava muito que precisava estar muito inspirado para produzir, para fazer alguma peça, para criar, seja lá como for, dentro do artesanato. Eu pensava que tinha que, eu tenho que estar inspirado para poder criar meus artesanatos, minhas peças artesanais. Só que depois de um tempo, quando eu conheci uma palavrinha chamada disciplina, seguida de outra palavrinha chamada rotina, galera, eu posso afirmar para vocês que a minha vida simplesmente mudou. Deu uma guinada 360 graus dentro da minha oficina de artesanatos. Sabe por quê? Pelo simples fato de que depois que eu tenho aquele determinado tempo, eu me sento, eu penso, agora eu vou fazer os orçamentos. Então eu começo a criar
Eu jogo esse trabalho aqui, coloco esse detalhe aqui, faço assim, faço dessa maneira, coloco aqui essa costura, esse detalhe com essa trança, esse detalhe com essa mancha do couro, assim, dessa forma. Eu tenho aquele momento em que eu posso me isolar do mundo e aproveitar ao máximo a minha criatividade. Essa rotina criativa aumenta muito a produtividade e não me tira do foco quando eu estiver lá realmente produzindo, realmente aplicando na prática.